Botou dado no Mas enfim, micro-ondas. vamos pro desfecho, que é a nona mais um, como eu digo, né? Bom, o que o Francisco, né, diz pra nós aí, Julie? Vamos fazer essa última juntos aí, que eu acho que pra gente fechar vai ser legal. Diz pra nós, quando tu entrou no carro, tu lembra o que tu disse pra ele sobre a questão que tu tinha descoberto? Não. O Francisco lembra, eu não. Tá, então eu vou ajudar o Não, tinha a Francisco. função era a função do Elísio. No Isso, momento que eu me separei do grupo ali na sessão anterior, eu fui no isso, hospital para. O objetivo principal era efetivamente ver a situação e ver se tinha algum vestígio ainda Do Olivia do Leite. meu mestre, do meu Maula, né? Porque daqui a pouco isso, o cara era um primogênito, né? Então o cara daqui a pouco fez uma enganação e efetivamente não morreu. O que eu vinha isso. descobrir na verdade é que realmente ele virou pó. Descobriu um parente. Descobriu um parente próximo, que eu não sabia, que me convenceu que era melhor eu ir salvar meus amigos. Então foi o que aconteceu, porque na verdade eu tinha dois objetivos ali no hospital, que era averiguar efetivamente a morte do Oliver e averiguar também o paradeiro de duas pessoas que eram importantes ali. O açougueiro, que já foi mencionado antes, que ele estava ali dentro do. A gente deixou ele aos cuidados do Lúcio umas 2 ou 3 sessões atrás. Então, Era deixa eu isso? fazer um disclaimer disso aí, porque quando eu assisti o nosso vídeo da primeira parte, eu vi que a gente pulou, tá? A gente pulou esse detalhe. O que aconteceu? Depois da sessão que foi narrado, que acho que foi a quarta, se não me engano, que é narrada a cutscene, né, de que a inimiga do Francisco liberta, né, um serial killer preso nas dependências do hospital, que na verdade é um membro, é um vampiro, é um malcaviano. Ele é um segredo sombrio do próprio Dr. Olivia Do Leite, próprio né? Oliver Leite. E nem o próprio Francisco sabia que ele existia, né? Até então. E ele vai ser liberto. Ele é liberto e o objetivo dele ser liberto é ele caçar, né, o Francisco e, obviamente, quem estiver junto com ele. E aí a gente acabou não mencionando, mas na sessão seguinte a gente teve o enfrentamento deles com esse personagem, com esse NPC. É que a gente acabou esquecendo, porque isso acontece a sessão que a gente joga esse acontecimento, a gente joga depois da sessão do Elísio, mas isso aconteceu antes do Elísio. Antes do Exatamente. Elise, né? Então, Isso, a naquele gente se gap, né? perdeu nisso, É que né? tem um gap de tempo, e foi nesse gap de tempo que deu essa cena toda aí do embate, né? Isso. E aí depois daí a gente passa pro Elísio, e aí o desdobramento posterior, né? Que a gente Quer vai ter, que a contar gente já agora comentou. o que aconteceu no. Não, vou contar de forma bem objetiva. Assim. O que aconteceu é que eles vão acabar encontrando, né? Na verdade, a inimiga dele, né? Do Francisco, ela vai chantagear, dizer para ele que a mãe dele, né, tá sob custódia dela e que ele deve ir sozinho até um determinado local, que é lá no bairro Pestano, que é um bairro afastado do centro da cidade, e que ele deve ir sozinho até lá. E ele vai, mas óbvio que ele não vai sozinho. E lá chegando, é feita uma operação, né, por parte da Coterri, eles cercam o lugar, enfim, né? E quando o Francisco entra, né, na verdade ela não está sozinha, obviamente o Butcher, né, o açougueiro, está lá dentro, e eles vão começar a se digladiar. Começa o conflito, a Coterri intervém, em resumo da história, o Butcher acaba sendo então neutralizado, ele é empalado. Né? Ele é empalado e no caso dela, ela acaba sendo presa. E eles são levados para o hospital, Para o Olivia Leite, hospital, né? exato. Exatamente, né? Ele é mantido, então, empalado a priori, né? E é dado os cuidados a ele pelo Dr. Olivia Leite. E ela fica sob a responsabilidade também do Dr. Olivia Leite, com o compromisso de que ele garantirá que ela não vai voltar a ser uma ameaça para Francisco. Né? Inclusive, até eles entram numa sala que eu lembro bem, tinha um cartaz ao fundo mostrando a lobotimização, né, como é que ela era feita, e dá a entender que isso vai acontecer com ela vai ser lobotomizada. Só Dá a que aí. entender é o
bem claro, dá a entender. Dá a entender que isso aconteceu. Bom, quando houve a ação da Segunda Inquisição, aquela cutscene que eu mencionei, né, da música My Way, do Frank Sinatra, que o Dr. Olivia Leite explode a ala administrativa, quando o Francisco agora ele vai lá, né, nesse cenário todo em que eles estão jogando a 8ª sessão, que é justamente o Instituto, enquanto eles estão no Instituto, o Francisco vai lá e ele descobre duas coisas. A primeira coisa que ele descobre é que ela não estava mais lá. Ela foi levada. Ou ela fugiu. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Tá? Não, mentira. Acho que a A irmã Nina, como é que é o nome da Malk, criança? era a Mia, eu acho. Deixa eu ver aqui. É. Eu vou te dizer. Ela tá lá, me mostra e me fala sobre o pai, né, o nosso pai, né, Papi. Ela também me mostra que É a Mika. Mika. Isso. E acho que ela menciona que ela foi levada, mas mesmo. que o açougueiro estava ali e que eu não precisava me preocupar com o açougueiro, porque a ideia de ir ali era isso, era ver sobre o Olivier, ver sobre o açougueiro e ver sobre a Valéria, que era a minha inimiga, no caso, né? Ela só se esqueceu de dizer que o açougueiro que tinha que se preocupar contigo, né? Calma. Na verdade, ela até te entrega um bilhete, né? Inclusive, ela te entrega um bilhete deixado pelo Francisco, que eu faço questão de ler esse bilhete. Francisco, fui ali e não volto. Coisa de malcaviano, né? Ficou bem malcaviano isso, né? Depois que eu escrevi, eu pensei, cara, baixou o malcaviano em mim aqui. Francisco, fui ali e não volto. Certamente estou morto pela segunda e definitiva vez. Descobri que tem um Master of the Puppets na Camarilla. Lembre da fábula do Esopo. Há uma importante lição para você ali. Cuide de seus irmãos. Agora você entendeu por que eu tô rindo. Cuide de seus irmãos. Sua irmã gosta de jogar labirinto. E seu irmão acordou e gosta de comida quente. Tá? Aí ele deixou esse bilhete, né? Bem na forma do bilhete mesmo, escrito à mão. Né? Bom, aí tem uma cena muito legal, que é a Mika levando ele, Francisco, até uma sala de projeções, que seria uma sala a priori de reuniões, de palestras, né, que eram dadas dentro do hospital. Sim, porque o Dr. Oliveira era professor universitário, então ele era um cara muito reconhecido, ele dava palestras, fazia eventos, a comunidade de psiquiatria e psicologia da cidade. E aí ela passa um vídeo para ele, essa cena foi muito legal, cara. Ela basicamente bota ele num estado de transe e entra na mente dele e se mostra como ela é de fato. Ela não é aquela criança que aparentemente, né? Eu vou deixar, o Theo vai botar a imagem dela, mas igual eu vou mostrar aqui, acho que fica visível. Né? Ela se mostra como uma criança que tem um macaquinho e é um bichinho mesmo, né? Um pelúcia. E nessa história, na mente do Francisco, quando ela leva ele a esse estado de hipnose, ela então se mostra como ela é e mostra o macaquinho quem é. O macaquinho é um troll. Né? Para quem conhece a lore aí do Changeling, sabe quem são os trolls. E ela tem uma personalidade adulta, muito diferente da personalidade infantil que ela aparentemente demonstra. Inclusive, ela é bastante antiga como uma vampira, o que denota possibilidade de ser poderosa. E ela basicamente dá todas as orientações para o Francisco, dizendo que ele deve realmente ir até o local lá do Elísio, que ele deve ir com seus companheiros, e que tem um carro, então, à disposição dele, que era o carro do Dr. Olivia Leite, que está nos fundos do Instituto. É quando ele pega a chave do carro, sai dali e acaba, então, naquela cena que eu narrei, né, que eu mencionei, foi narrada para eles quando eles saem do Instituto e eles se encontram. E aí o Francisco vai dizer da importância deles irem no Elísio, que o Elísio vai acontecer na Morada do Sol, que é um local afastado, bem afastado, assim, do centro da cidade, quase numa região que é fronteiriça ao fim dos limites da cidade. E eles vão até lá. Muito bem. Porém, eles vão até lá, mas o arcanjo diz que não. O arcanjo diz que ele tem coisas a resolver. Né? E aí o Júlio tá
tá sentando aí, vou esperar ele pra gente poder mencionar isso. Porque vamos ver o porquê que o Arcanjo optou por não ir pro Elísio diretamente. O Hein, Júlio Júlio? saiu da ofuscação que ele tava. Júlio, eu tô dizendo que depois do carro, da cena do carro, vocês partem em direção ao Elísio. Porém, tu pede pra sair do carro, pra te deixarem em um determinado ponto. Conta aí, por que tu pediu isso? Não, então, é porque o que acontece? Nessas funções de baronesa e biriri bororó, o Arcanjo ficou sabendo dessa treta que tinha do Tristão com o Kaiser, né? E aí ele desconfiou, ele ficou puto, na verdade, porque ele achou que o Kaiser tivesse expulsado ele para que o Arcanjo fosse para Camarilla, porque ele queria usar o Arcanjo para atingir os objetivos dele, assim. E na real é que e o Arcanjo ficou puto, porque o Arcanjo, assim, tipo, o Arcanjo via o Kaiser como um pai, literalmente, um pai que ele nunca teve, né? E ele não queria acreditar, tipo, ele ficou de cara, ele não queria acreditar que o pai dele tinha usado ele para atingir algum objetivo dele, no caso, né, dele Kaiser. E aí, então, depois que passou essa putaria toda de tiro, porrada e bomba, ele não, agora a ideia era a primeira folga que ele tivesse, ele ir encarar o Kaiser para saber qual é que era do Kaiser na real, assim. Se ele tinha utilizado o Arcanjo ou não. E aí foi isso por isso que o Arcanjo desceu antes. Não foi direto Isso pro aí. Elísio. E aí, aqui era o momento que eu iria revelar o que eu acabei dando spoiler sem querer, lá na parte 1 do vídeo, que é o fato de que o Kaiser, que é o barão, na verdade ele é o antigo xerife da cidade, o Lancelot, que foi traído pelo seu irmão de clã, o Lauro Tristão, movido por inveja, por desejo de poder. O Lauro Tristão, ele acaba traindo então o Lancelot, entregando ele para o Sabá, né, na guerra chamada Eclipse de Sangue do passado, entre Camarilla de Pelotas e o Sabá de Rio Grande. E ele sobrevive, como eu já mencionei, né, na parte 1 ele vai sobreviver, vai ser acolhido pelos anarquistas, vai se manter no anonimato, vai acabar assumindo a liderança do baronato anarquista e o pseudônimo de Kaiser. E a partir daí ele se torna obstinado a descobrir por que, em que razão, que circunstâncias ele foi traído pelo Tristão. Ele observa o Tristão de longe, assim como o Tristão, desconfiado após algumas situações que se deram, começa então a buscar saber mais sobre o Kaiser, a quem ele vê como inimigo que Camarilla tem que derrotar. Então existe todo esse imbróglio, e na baronesa eles descobrem isso, né? Eles descobrem esse processo. Porque uma das imagens que eles encontraram na baronesa, e eu também acabei mencionando... Na verdade, isso acontece, a gente conecta essas pontas, a gente encontra a foto, mas quando a Dayu pega a foto, ela tem uma premonição. E daí é através dessa premonição da Dayu que a Dayu, tipo, vê isso e ela pergunta assim pro Arcanjo. Arcanjo, eu acabei descobrindo algumas coisas sobre o Lancelot e o Tristão. Tu quer saber? E daí ele, tipo, hesita, daí, enfim. Na verdade ele pensa um pouco se ele quer saber, justamente porque ele não queria correr o risco de repente saber alguma coisa que fizesse com que ele descobrisse que na verdade a pessoa que ele amava como um pai, na verdade era um filho da puta, assim, né? Exatamente. Daí eu conto toda essa função, essa traição do Tristão. Isso aí, muito bem lembrado. E aí, a partir daí, isso acaba perturbando de alguma forma, né? Perturba o Arcanjo resolve, então ele opta por ir até o Kaiser para tirar essa história limpo, saber se realmente ele foi um peão usado e manipulado, como tantas vezes na vida dele ele acabou sendo, né? Ou se realmente ele havia alguma outra coisa que pudesse, né, justificar tudo que havia acontecido. Bom, aí então o Arcanjo, a gente começa narrando o Arcanjo. O Arcanjo vai até o Kaiser, ele chega até a fábrica da Brahma. Na verdade, quando ele chega até lá, ele não encontra, né, o Kaiser a priori não está lá, mas ele acaba encontrando
alguns dos anarquistas, inclusive o próprio Duque, e ele então é levado, né, até onde o Kaiser estaria. O Kaiser estaria no bunker, que é algo que já tinha sido mencionado em outras sessões, né, mas não tinha se descrito o que era o bunker. O bunker era na estação, no aeroporto, numa ala, né, abandonada, desativada do aeroporto, onde tinha um antigo avião somente na carcaça. E ali dentro os anarquistas fizeram, né, uma adaptação desse avião juntamente a um subterrâneo construído para ser o bunker, o local de defesa em época de tensão e conflito, que é justamente o que está acontecendo. Ele chega até lá, ele encontra o Barão juntamente com outros membros, alguns que ele nem lembrava de tanto tempo que ele não via. Então nós vamos ter o encontro dele com o Marquês, que é um dos membros chamado Comitatus, que digamos é a tropa de elite da guerra do anarquismo. Então vai ter o Marquês, vai ter o Conde, que é o cara que se passa por barão junto à príncipe Priscila, da Camarilla, e o próprio Duque que leva ele até lá, e claro que o Kaiser, que é o protagonista aí dessa história. Ele pede para falar em particular com o Kaiser, e eles começam então a travar um diálogo que, cara, foi bastante legal. Né? Foi bastante Eu interessante. não sei como nenhum dos dois não chorou. Assim, foi um troço que eu não tinha nada a ver com a história. Também. É que tinha que manter pro jogo seguir, né, cara? Porque senão a gente ia se abraçar lá, ficar chorando meia hora, não ia dar certo. Cara, eu não vou ler o diálogo aqui, porque o diálogo é longo, tá? Mas se vocês assistirem muito, eu posso botar ele à disposição aí no link do Drive e associar isso lá no nosso perfil do Instagram. Modéstia à parte, realmente ficou muito legal. Eu acho que eu consegui entrelaçar bem ali a questão histórica da biografia do Lancelot, que não é Lancelot, né, é Valentim. Ele conta esse diálogo, na verdade, por que ele se chama Lancelot. E então são várias revelações, e aí no final da história, que é bem emotiva, como os guris disseram, o diálogo é bem emotivo, e o arcanjo entende por que ele foi escolhido e por que ele foi expulso. A expulsão dele foi intencional, doeu no Lancelot fazer aquilo. Mas ele sabia que o único que ele poderia confiar 100% inteiramente, e que na verdade não só confiar, mas que era leal a sentimentos e não leal a regras ou a pessoas, era o arcanjo. Então o arcanjo ele foi tirado de dentro do movimento para que ele justamente, dada a sua história de carência, dada a sua história de abandono, buscasse um lar e visse na Camarilla essa possibilidade. E uma vez lá dentro, sem que ninguém pudesse vasculhar a mente dele e descobrir qualquer traição, porque ela não existiria, ele estaria seguro para poder vivenciar, experimentar, observar e identificar coisas que sabia o Lancelot. Que se fossem, como todas as suspeitas diziam que era a traição do Tristão em relação a ele, que uma vez que soubesse disso, o arcanjo ia incorrer na busca do Kaiser para desnudar a verdade. Que foi o que aconteceu. Ô, Ayrton, eu acho que vale o trabalho, cara. Eu vou colocar esse trecho na edição, vou baixar ali do áudio e vou colocar pro pessoal escutar aqui no vídeo a conversa, cara, porque ficou muito bom. Ficou realmente muito bom. Vou colocar esse trecho. Ficou bem legal. Eu sei que no final das contas eles se abraçam e o Marquês convida o arcanjo para eles irem até o Elísio. Sim, é isso aí, né? O Elísio vai sofrer intervenção anárquica. Tá na hora de quebrar as máscaras sociais, tá na hora de botar fim a essa Guerra Fria. Tiro, porrada e bomba, vão pegar os traidores, botar no lugar deles. Enfim, tá na hora da coisa acontecer. Tá na hora da Priscila saber que o seu amado do passado, que era o Lancelot, estava vivíssimo, né? E que estaria disposto a retomar aquilo que no passado ficou perdido. Só que não, né? Deixa eu ver o que vai acontecer agora. Bom, nisso os guris chegam até lá, né? A Coterri, melhor dizendo, chega até lá, ao Elísio. Eles chegam no meio de uma reunião que já está acontecendo. Eles se deparam com vários figurões lá, né? Desde os carniçais de grande influência na sociedade mortal, como o secretário de segurança, que era um carniçal do Tristão, do xerife, né? O coronel Maurício Rosa, do batalhão de choque da Brigada Militar, que também era um carniçal do xerife. O comandante Alfredo Hiller, do 9º Batalhão do Tuiuti,
mais 5 soldados que eram carniçais do Estroço, que era o Nosferatu, que nesse momento tinha se apartado da Camarilla para resolver assuntos, né, ligados ao clã, e o Bambino, que é o carniçal do Dom Giordino, né? Esses todos estavam juntamente com os membros: Dom Murtinho, o La Sombra, Mica, a Malcaviano, o Tristão, representando a ideia, os Bruhasi, sendo o próprio xerife, o Guzmão, representando os Tremers, a própria príncipe Priscila Assunção, o toreador, Dom Giordino sendo o Zecata, representando os Zecatas, e Bernardo Afonso Osório, os Ventrô. Todos reunidos, discutindo num gabinete de emergência algo maior e mais significativo do que essa coterie, pelo menos para a Camarilla. O que era algo maior? A Segunda Inquisição. Isso era muito maior. Que as diligências estavam sendo feitas, pessoas estavam sendo perseguidas, muita gente desaparecida, membros mortos, e isso não era nada bom. Como conter isso aí? Esse era o propósito. E nisso eles chegam. E quando eles chegam, obviamente, o Tristão tem total interesse em desvendar o que tinha eles, o que eles tinham feito, a traição, por que eles tinham feito a traição, o que eles sabiam, extorquir disso, isso deles era fundamental para ele. Só que enquanto está tendo esse imbróglio, os anarquistas vão chegar. E quando os anarquistas chegarem, meus amigos, o pau vai torar. Porque os anarquistas vão chegar, vai começar aquele embate do Tristão com o Lancelot. Aquela acusação dá para lá, aquela acusação para cá. E o Lancelot vai desafiar o Tristão, e o Tristão vai aceitar o desafio, e eles começam a digladiar a moda antiga, usando, né, de armas de corte, né, como era comum antigamente, né, nos conflitos de campanha. As facas de prata. As facas de prata, eles começam a se digladiar com potência, rapidez, com tudo que tem direito um Bruhá usar, até que a Priscila resolve interceder. Usa do poder de presença, e ela literalmente, com majestade, ela interrompe a quase morte do Tristão. Sim, porque o Lancelot está prestes a matar ele, né? Porém, duas coisas acontecem agora. Em fração de segundos. A primeira coisa que acontece é que, na verdade, antes dela interromper, agora que eu lembro, na verdade, acontece algo, né? Quando ela diz chega, que ela se aproxima, e ela vai usar o poder de presença, naquele instante, o Tristão usa de uma coisa, um subterfúgio, né, bastante baixo, próprio da personalidade dele, que era um presente dado por alguém. Ele usa um ritual. Um ritual que a gente chamava na terceira edição de estilhaço servo, que não existe na quinta, mas eu adaptei para existir por uma questão de história. O estilhaço servo, para quem acompanhou o V3, era um ritual Tremer, onde felpas de metal entravam no vampiro e percorriam o corpo dele até chegar ao coração, empalando ele. E, na verdade, quando está prestes a ser morto pelo Lancelot, ele dispara esse ritual, detona ele, e o Lancelot começa a se retorcer, e, obviamente, muito próximo de ser empalado. Ele só não é porque ele tem a fortitude, ele resiste fortemente ao ritual, né, a força do ritual, mas aquilo em algum momento vai vencer ele. E aí, quando ele se prostra, né, com aquela dor lacerante que acomete o corpo dele, a Priscila, então, intervém, porque o Tristão vai matá-lo. E ia matar ele sem que ninguém percebesse que tinha acontecido de fato. Quando ela usa majestade sobre o Tristão, uma coisa acontece. Por trás dela, sem que ela percebesse, um vulto passa e quebra a majestade do Tristão com um poder de dominação. Dado a ele uma ordem: mate-a. Sem raciocinar no que está fazendo, o Tristão decapita a Priscila. Tá? Digo agora quem é que fez isso? Acho que Não, disso, só porque a foi um- Dayu, Ah. só a Dayu e o Emídio, É, acho que foram, fui eu. viram quem foi. E só a Dayu sabe quem era. Tá. E a Então- Dayu ficou, tipo, se questionando muito se ela contava ou não. Beleza. Mas ela acaba contando que foi o Pode falar. Gaza.
né? Foi o Que Gaza. deu essa ordem pro Foi o ancião Tremere. Por que ele fez isso? Basicamente porque o nome da Priscila, que é a príncipe, é Priscila Assunção. Então agora acho que as coisas começam a fazer sentido, né? Priscila Assunção, Maria Auxiliadora Maciel Assunção. Quando o Gaza volta, após o abraço que ele sofre no Rio de Janeiro, ele volta com um desejo de vingança. De vingança não de quem o escravizou, o humilhou, o espancou, o torturou, mas da linhagem. E a linhagem envolve todos os descendentes daquela família que o amaldiçoou. Então ele literalmente começa a perseguir um a um. Mas faltava alguém. Alguém que não foi morto, porque antes que o fosse, foi abraçado pelo Marquês, propositalmente. O Marquês abraça a Priscila pro Gaza não matar. Porque o Gaza sabia que, sendo ela uma protegida do Marquês, agora como sua cria, se o fizesse, detonaria uma guerra. Então, o Marquês protege. Por que ele protege? Não é porque pelos ricos olhos dela, pela beleza que ela tinha, ainda que ela fosse bela, mas porque ela era de uma família poderosa, aristocrática, e ele, como um toreador, queria, obviamente, se valer dessa pompa que a família poderia oferecer, né, e de todo o conhecimento, patrimônio e tudo que ela tinha, então, a dar a ele, né, se tornando uma toreadora. E aí aquilo corrói muito o Gaza, até que ele fica, então, planejando o momento exato de cumprir essa vingança. Quando o Marquês sai da Camarilla e ela assume como príncipe, uma das razões do Marquês deixá-la de príncipe é para proteger ela mesma. Até porque ela seria a fiel depositária de algo que interessaria ao Marquês, que é o cofre de ferro. Que a gente vai chegar nele agora. Tá? O que é o cofre de ferro? Vamos chegar lá. O fato é que o Gaza encontra o subterfúgio preciso para isso. Ele manipula a Amanda, ele manipula o Tristão, ele manipula a Coterri, através da Dayu. E ele leva eles exatamente aonde ele queria que eles estivessem. E ele promove, então, ao levar o choque, né, do Barão, o Kaiser, com o Tristão, ele cria exatamente o cenário perfeito para que a vingança se consumasse, sem que ele tivesse que sujar suas mãos com isso. O Tristão mata a Priscila. Obviamente que nesse momento, né, o Lancelot, ele está cometido da fúria, da ira. Só que outra coisa acontece. Em seguida desse evento, quando o Tristão cai em si do que está acontecendo, ele acaba evadindo do lugar. Ele consegue sustentar o furor, né, que levaria ele a um frenesi, e ele evade do lugar. E ele evade levando dela um colar que ela carregava no peito, com uma chave. Ele pega aquilo, e isso é visível a todos ali, ele arranca do peito dela aquilo e ele foge. Só que quando ele está se evadindo, chega as forças da Segunda Inquisição e começa a invadir o lugar. Nesse momento o arcanjo está debruçado sobre o corpo do seu criador e o criador faz um pedido para ele: não deixe que ele leve o cofre de ferro, e entrega de forma surpreendente para o arcanjo uma chave análoga àquela que tinha sido levada pelo Tristão, e mais, pede para o arcanjo diablerizá-lo. Dessa forma, a força dele, o sangue dele estaria correndo nas veias da sua cria mais fiel, que mais representava, que mais se aproximava do que de fato ele tinha sido como mortal, que lembrava, era âncora de memória de quem ele foi e quem ele deveria lembrar que ele tinha sido para manter minimamente a humanidade. E aí o fato é que o arcanjo acaba obedecendo, ele diableriza, eles conseguem fugir do local, eles percebem, vão bem até a contragosto, que diga-se de passagem. Bem a contragosto. Eles vão então ir até o Castelo Simões Lopes, que é onde estaria o cofre de ferro. O Castelo Simões Lopes é a residência do Marquês de Santa Bárbara, né? Quando ele era o príncipe. Eles chegam lá, há um conflito com o Tristão. O Tristão, sim, ele está lá escondido, ele toma eles de assalto. Há um embate, né? Eles conseguem levar o Tristão à fuga. O Tristão acaba evadindo, porque ele fica ferido no embate. E eles chegam até o cofre de ferro. O que é o cofre de ferro? É um caixão de ferro, tá? Que guarda o corpo do Marquês. Qual é o grande segredo do Marquês de Santa Bárbara? O grande segredo do Marquês de Santa Bárbara é que ele sempre foi um covarde e que ele nunca foi quem ele dizia que ele era. E a baronesa sabia disso,
E é por isso que, diferente do que em outras cortes ao longo do Brasil e do mundo, ele, sendo um toreador, não se desfazia de forma clara e repugnante aos Nosferatu, mas tratava com muita deferência os Nosferatus. Tratava eles com um grande apreço, ainda que de forma obviamente cínica, e todos percebiam isso. Mas por que ele fazia isso? Porque o segredo dele estava com a baronesa, que era uma Nosferatu, que era a matriarca dos Nosferatus. Então, se ele destratasse os Nosferatus, ele repudiasse os Nosferatus, ele humilhasse os Nosferatus, se eles não protegessem os Nosferatus, literalmente a baronesa entregaria o segredo dele, que é, ele era um mortal que deu um golpe através da luxúria e da sedução de um grande latifundiário local, de um dono de charqueadas, né? Leva ele à lascívia, leva ele ao desejo do sexo. Depois disso, ele toma ele em suas mãos, manipula ele e garante, literalmente, num complô que leva ao seu assassinato, que nas vésperas da morte, quase que num coma, aquele homem assinasse documentos que permitisse que todas as suas propriedades passassem para ele. É nesse momento em diante, desse golpe que ele dá como um mortal, que ele se torna o Marquês do Santa Bárbara, roubando o título e as propriedades de alguém. Ele é abraçado por um vampiro que vem com uma comitiva de uma orquestra europeia a Pelotas, conhecida como Atenas do Sul no passado, dado um polo cultural que ela foi. Esse homem acha que está abraçando um aristocrata, ele acha que ele está abraçando um exímio artista, e na verdade ele está abraçando um falsário, está abraçando uma mentira. Ele se torna um imortal, e aquilo que era ruim no traço de personalidade dele, que é o manipulador, que era o calculista, só piora. Só que ele tem que sustentar a máscara social dele, de um curador, de um homem culto, que ele não era. Então ele contrata pintores, pessoas talentosas, mas desconhecidas, se apropria das obras delas, intitula como suas, e dessa forma ganha notoriedade, né, junto à cidade, ganha espaço de poder junto à cidade. Então esse frouxo, esse medroso, esse obstinado, esse golpista que era o Marquês, quando ele ouve o chamado, ele usa de mais uma vez o artifício do golpe, da mentira e da manipulação. Ele alega que ele ouviu o chamado e sucumbiu a ele, e portanto irá até o Oriente Médio, como o chamado evocava aí, mas na verdade ele faz um acordo, uma tratativa com a sua própria cria, que é a Priscila, aonde ele acaba sendo empalado a seu próprio pedido, para que não sucumbisse ao chamado e fosse guardado num cofre de ferro, em que somente ela teria informação. Ao Tristão interessa o cofre de ferro, porque diablerizar um ancião como o Marquês deve ser uma delícia. E o Tristão queria isso porque isso significava poder. Obviamente que a Priscila não vai ceder ao Tristão. Então, naquele momento dramático em que ela acaba sendo morta, ele entende que é o momento exato para que ele se aproprie dessa fonte de poder. Então ele resolve ir até lá. Só que os jogadores têm orientação para também fazer isso. Tanto do Ratazana, que falava destrua um cofre de ferro, quanto do próprio Kaiser, que fez o pedido leito de morte pro arcanjo. Só que o cofre de ferro está vazio. Não tem nada lá dentro. Bom, Também a partir daí... mas... Obviamente, a partir daí, eles evadem do lugar, são perseguidos, né? Mas conseguem evadir e ficam 3 meses, literalmente, no vácuo. Eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem quem sobreviveu, eles não sabem nada. Mas 3 meses depois eles recebem um convite, uma carta, que chama para um Elísio extraordinário, dizendo que é necessário reorganizar a Camarilla. E aí é nesse momento que eles vão até o Elísio inusitado das Charqueadas, o local arquitetônico de que no passado muitos foram escravizados a favor do deleite da aristocracia, da opulência da aristocracia pelotense. Nesse local eles encontram algumas personalidades, algumas inclusive desconhecidas a priori deles, né? Nesse Elísio eles vão ter então contato com a figura a própria Dayu, né? Que vai estar lá, o Emídio, vai estar o Dom Murtinho, né? Vai estar a Mica, a primógena malcaviana, vai estar o Adriano, vai estar os Nosferatus não tem ninguém, né? O Estroço tá lá, não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Membros, quem é que tá lá? Vamos ver aqui. Tá o
Não tá porque ele se apresenta depois pra mim. Ele se apresenta depois, exatamente. Então vamos lá, achei aqui Tá, quem tá. o que Já achei. substituiu a... Ok. Achei. Dom Murtinho, Mika, né? Os Hecatas, Alejandro Chiesa, né? Que vai substituir então o Dom Murtinho. O Dom Murtinho é o Dom Giorgino. O Adriel Marques da Costa, que vai substituir o Bernardo Afonso Osório, né? Como Ventru. E o Guzmão. Só que, chegando lá, eles se reúnem em torno de uma mesa e começam a ouvir um som de um birimbau tocar. E a chamada de uma música, né, de capoeira, que é quem semeia vento colhe tempestade. Você foi mal, agora vai ter maldade. Nisso se apresenta o Guzmão, todo vestido de branco, com inúmeras pessoas vestidas de branco, a quem eles reconhecem em grande parte. Quem eram essas pessoas vestidas de branco? Eram sobreviventes do lixão. Mas como aí? Só um pouquinho. Como é que o lixão foi explodido e as pessoas tiveram tempo de sair antes que isso acontecesse? Porque quem explodiu o lixão não foi os Ventru. Quem explodiu o lixão foi o Gaza. E ele tirou de lá aqueles que eram seguidores, não dele diretamente, mas seguidores daquela líder comunitária que lá estava. Quem era ela? A líder comunitária que lá estava. Vocês lembram o nome dela? Aqui, mas Que tu vocês encontra encontram. mais rápido do que eu. É? Voctéria. Voctéria. Quem é a Voctéria? Lembra daquela imagem de uma escravizada com uma criança no colo? Bingo! O pilar do Gaza. Ela é o pilar do Gaza. Ela, como uma líder local, ela evade com os seus seguidores, o lixão é explodido e eles agora aparecem. O Gaza faz um discurso bastante acalorado, e basicamente nesse discurso ele diz que é preciso reestruturar a Camarilla. Os tempos eles exigem isso. Faz um discurso, inclusive, histórico. Ao longo da entrada, né, desse grupo, né, tocando berimbau e atabaque, evocando isso, a Dayu começa a ter visões. São várias as visões que a Dayu tem. Visões de coisas muito distintas. Ela tem uma visão, então, que vai mostrar uma vaca sendo morta e o ventre dela sendo retirado. Ela vai ter uma visão de um grande saco de carne aberto sobre uma mesa de madeira, né, mostrando ali líquidos sendo colocados no interior desse grande saco de carne. Depois ela vai ver o Ratazana encurralado em um corredor, como se estivesse fugindo de alguma coisa. A imagem vai mostrar a bailarina que acaba entrando em combustão espontânea e grita enquanto queima, até que ela vire pó. Uma voz segue agora em frente do Ratazana que diz: você não precisa fazer isso. O Ratazana responde para essa pessoa que está ali à frente dele: sempre fomos aliados. A imagem mostra o Guzmão, que abre o terno e desfere pequenas farpas em Ratazana, que cai rijo ao chão. A porta da casa de Sinhaquitera é aberta, uma sombra se projeta, ela diz que chegou a hora, não, e ouve a resposta: sim. Gaz estende a mão a ela, que se ergue vagarosamente, e uma nova cena mostra Ratazana sendo drenado por tubos de vidro, deitado em uma mesa de metal. Em suma, as visões da Dayu mostram a construção de um gárgula, feito a partir de Ratazana, capturado pelos Tremere. O final do desfecho dessa história é que o Gaz então faz a proposta de reestruturação da Camarilla e ele indica a Dayu como príncipe. Óbvio que a Dayu vai ser uma príncipe, né? Que na verdade é um marionete, né? Nas mãos do ancião, que mais uma vez usa o subterfúgio de ter alguém como uma espécie de representante da sua vontade, uma extensão da sua vontade, um verdadeiro escudo, né, para parar os raios que os conflitos políticos geram dentro de uma Camarilla. A Dayu então acaba sendo aceita como príncipe, o Emídio acaba assumindo como xerife, Dom Murtinho senescal, o Arcanjo se torna líder dos anarquistas, ou pelo menos vai se tornar, o que a gente vai ver depois. A Mika se torna primógeno malcaviano, o La Sombra se torna o Adriano como primógeno. A priori, os Nosferatu está com um espaço vago, mas a gente sabe que o Stross depois se apresenta a Dayu, assumindo o cargo. O Alejandro Chiesa assume os Hecatas, e os Ventru é assumido pelo Adriel Marques. Tu esqueceu de citar o Aliginari.
Que ele veio ocupar o lugar da Ali Fatima. Verdade, o Ali Ginari ocupa o lugar da Ali Fatima, se tornando então ele vem, na verdade, buscar por ela, investigar o que aconteceu e buscar por ela, e ele acaba então se tornando parte da Camarilla nesse momento e ocupa o cargo de primigênio dos Banu Hakim. Bem lembrado aí mesmo, Chile. Bom, passou um caminhão aqui, tá passando um caminhão de bombeiro. Pegou fogo. Algum lugar deu problema. O fato é que, evocando na sua narrativa passados da escravidão, falando que a cidade de uma aristocracia branca, opulenta, agora seria liderada por uma mulher, né, e com representantes de voz ativa de homens negros. Uma mulher asiática, inclusive. Asiática, não é uma mulher branca. Exatamente. A Camarilla passaria então por um novo capítulo da sua história. Nesse momento, então, nós voltamos aos anarquistas, e aí, acho que tu pode mencionar o que aconteceu, né, Júlio? O Arcanjo. Não, basicamente, antes do Arcanjo ir com o Kaiser lá pro Elísio, o Kaiser pede pra ele que se algo acontecesse com ele, Kaiser, que ele gostaria que o Arcanjo assumisse e tal. O Arcanjo, ele participa desse último Elísio, porque ele quer ver o que vai acontecer, né? Tanto é que quando perguntam, tipo, o Gaza, ele define a Dayu como príncipe, mas lógico, tem uma votação, né? E tipo, o Arcanjo já não levanta a mão, né, como voto favorável. Primeiro por causa que o Arcanjo sabia que a Dayu ia se ferrar nessa, e o Arcanjo, tipo, independente de qualquer coisa, ele se dá muito bem com toda a Coterri. E porque ele já também não se considerava mais membro da Camarilla para votar, né? Então foi por esses dois motivos que ele não votou. E depois, então ele volta, ele vai pro porto e aí encontra, né, os sobreviventes do movimento anarquista, e aí ele vai assumir, a princípio vai assumir o baronato, né? Que depois, inclusive, ele encontra a Condessa. Ele encontra a Condessa, que vai ser chamada de Condessa, que é Alice. Isso. Do trio de garras. Que é uma garra que estava isolada, né? Ela vivia por conta, e que na verdade foi a Alice que salvou o Kaiser, né? Na época da batalha, aquela do Eclipse de Sangue. E aí ela vai se apresentar para fazer parte do grupo também. Isso, ela sabe que o Kaiser tá morto, né? O Lancelot, e ela resolve então voltar para saber o que aconteceu, ficar a par de tudo, se dispõe a te auxiliar para que o movimento ele não morra, e sim ele se fortaleça com uma espécie de expansão, o mérito, a obra que o Kaiser, né, o Lancelot, tinha construído, né, perpetuação disso, pelo menos. E aí, então, tu te torna o barão, né, o Arcanjo se torna o barão anarquista. Cara, a partir daí que termina a sessão. Né, a gente termina com a última sessão, o arco de todos os personagens são encerrados, há um desfecho aí para Camarilla. Só que óbvio que a gente vai fazer um epílogo, que é a estruturação do que aconteceu. E essa parte do epílogo aqui é bem objetiva, assim, para a gente poder também encaminhar o fechamento, porque agora algumas coisas ficam estabelecidas. Será que abordar o epílogo não ficaria melhor quando a gente for falar das seitas de Pelotas? Eu acho que sim, cara. Eu acho que agora a gente comenta o que aconteceu nessa sessão. Porque tem coisas ainda a mais comentar, foi bem longa. Tardar da hora, né? São 1 da manhã. Eu acho que se a gente for entrar no epílogo e na questão das seitas, é bem mais complexo. E aí o Chile já nos trouxe aqui uma das coisas que eu vou anunciar depois do perfil lá no Instagram, que nós vamos ter um vídeo falando das seitas no cenário de Pelotas by Night, que é onde a gente vai falar então da Camarilla, vamos falar dos anarquistas e do Sabá também. Tá? Inquisição, né? Da Segunda Inquisição não chega a ser uma seita, mas enfim, sim, vamos falar também da Segunda Inquisição e os protagonistas da mesma forma, né? Então vai ter um vídeo só para isso aí, pra gente poder falar só disso aí. Então, boa, Chile, boa ideia, vamos deixar para falar do epílogo depois, quando a gente trabalhar com essas seitas aí, tá? Bom, claro que tem muita ponta solta, até porque as cutscenes, acho que é um ponto alto dessa última sessão, né? E o que são as cutscenes? Elas são ADD-ONs
que vão ficar em aberto, né, para que se tenha, então, futuras ampliações do cenário. As cutscenes, e eu vou fazer um vídeo só sobre as cutscenes, falando das cutscenes, tá? Então fiquem tranquilos, porque são pelo menos 4 cutscenes, e aí eu vou ler as cutscenes e vou comentar cada uma delas nesse vídeo. Tá? O que eu posso dizer agora para a gente poder fazer as considerações finais é que uma das cutscenes fala da chegada do Sabá. Então, se a Amanda Mostardeiros, uma ministério, ela estava a serviço de alguém, esse alguém é revelado. Esse alguém é o Ivan Yarovitch. Ele volta com LC, com Beatriz, e eles encontram, no porto de Rio Grande, eles encontram a Amanda, deixando claro que a Amanda era uma infiltrada dentro da Camarilla pelos Sabá. E o objetivo dela se infiltrar era gerar desestabilidade, o que ela acabou fazendo, enfraquecendo a Camarilla, jogando uns contra os outros, explorando o desejo de poder, fazendo o que o Ministério faz de melhor, seduzir, manipular. O que na verdade não se esperava é que haveria um peixe maior, que usaria daquela que manipulava os demais para também servir como peão num jogo de poder e vingança, que é o Gaza, que não só vai manipular ela, como vai acabar se regozijando com uma vingança que há muito ele vinha, né, acalentando aí estrategicamente para que acontecesse. E no final das contas a Camarilla sim se desestruturou, sim, a príncipe morreu, tivemos perdas baixas, o Tristão não morre, tá? Ele no cenário, ele está periférico, ninguém sabe exatamente onde ele está, mas ele está no cenário. Na verdade, nem se sabe se ele ainda está em Pelotas, né? Isso aí é uma coisa que depois a gente vai ver no epílogo que aconteceu. Mas o fato é que agora a gente tem uma Camarilla que se reestruturou. Então, se aquela ideia de romper com a Camarilla, enfraquecê-la, era um objetivo da Amanda, ela conseguiu desestabilizar, sim, foi vitoriosa nesse sentido, mas a Camarilla se reestruturou. Então o trabalho de Sabá vai ter que vir novamente do zero até que se chegue até um resultado satisfatório, né? Que seja devolver a humilhação da derrota que no passado eles sofreram no eclipse de sangue para Camarilla, vindo a dominar Pelotas, que era o grande imbróglio lá no período do V3, né? Era a expansão do Sabá e a Camarilla tentando conter e manter os seus domínios frente a essa expansão. Bom, vamos lá. Terminada a crônica. Qual é a sensação que ficou para vocês aí? Vou começar com o Júlio, na minha direita. Podia ter tido mais várias sessões, que tava bom pra cacete. Podia ter tido várias sessões assim. E, bom, o desfecho, lógico, eu queria que não tivesse desfecho, eu queria que tivesse várias sessões. Mas, tendo em vista que não teria mais outras sessões, o desfecho para mim foi ótimo, assim, cara. Foi muito interessante. Como o que aconteceu com cada um, e o cenário principalmente em si, assim, o que era antes da crônica e o que ficou depois da crônica, assim, ficou muito legal, muito bom. Show de bola. Julie. A minha opinião é parecida com a do Júlio. Eu estava sem contato com RPG há um bom tempo já, então essa ideia de voltar a jogar foi com um convite, né? Fiquei empolgado e tal, fazia tempo que eu queria retornar, mas não tinha oportunidade. Aquela coisa da vida adulta que atrapalha tudo, né? Ficou esse gostinho de quero mais, efetivamente. Quer dizer, eu entendi depois de um tempo que a função essa crônica tinha uma função específica. Por isso que as coisas tomaram o rumo que tomou, porque a ideia era justamente fazer essa transição de cenário do Pelotas, né, que a tua ideia foi essa desde o início. Mas realmente as coisas tomaram um rumo mais acelerado por conta de um objetivo, mas uma campanha mais longa teria sido bem interessante mesmo. Ficou, claro, agora fica essa questão dos personagens no cenário. A gente até pode revisitar esse cenário, mas não vai ser com os mesmos personagens, certamente, né? Porque agora esses personagens são o cenário. Mas eu acho que conseguiu ambientar bem. Não manjo muito, nunca fui muito do lore do negócio, mas eu entendi que teve uma transição, que foi uma transição importante, entendeu? Que agora tá aí, e dá pra gente utilizar, e vai dar pra uma galera utilizar. E é isso, né, cara? Vamos ver o que acontece daqui pra frente. A gente ainda vai ter algumas sessões nesse cenário, mas não de vampiro ainda, né?
Então a gente vai visitar esse espaço ainda. Para nós ainda vai ser bastante interessante, que vão ser coisas conhecidas, só que analisadas de uma perspectiva diferente, que vai ser bem legal, né? Estamos Então, esperando aí ver o que aparece. exatamente. Eu vou aproveitar até para fazer aqui um comentário que, na verdade, isso é uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, lá em 2017, 18, eu tinha feito uma crônica chamada Historiador, que era para apresentar naquela ocasião para os meus alunos, né, o Chile aí, o próprio Theo e mais alguns outros, o Caduzito, né, tinha lá o Gordinho. Então, tinha alguns alunos que jogavam, tinha mais alguém que eu tô esquecendo dessa mesa que jogou com a gente. Acho que o Ângelo jogou alguma Não, o sessão. Orion O jogou. Ângelo jogou com O o Orion, Nosferatu. poxa, O o Orion, Orion. grande abraço, Orion, se estiver assistindo. Ele acompanha lá o perfil no Instagram, né? Pô, o Orion, verdade, o jogo La Sombra, né? Muito Jogou de legal. La o Sombra personagem e dele. tenho a teoria de que ele é um vampiro, cara. Eu nunca vi ele de dia. O cara aparecia, era mó quieto, jogava RPG e sumia da vida. Ele é Desaparecia pra tatuador jogar. em Porto Alegre hoje, cara. Tá tatuando em Porto Alegre. Virou tatuador. Foda. E É a minha aquele ideia que naquela. influencia. Atuando Só com trabalha de noite. sangue. A minha ideia, na verdade, qual era naquela ocasião? Era fazer a apresentação do cenário de Mundo das Trevas e cada pequena crônica narrada seria com um ser do Mundo das Trevas. Então eu narraria, a ideia era vampiro, lobisomem, mago e caçadores caçados, salvo engano, né? E aí nós fecharíamos os 4 capítulos, só que na verdade seria a mesma história contada por ângulos diferentes. Né? Não exatamente a mesma, mas o cenário seria o mesmo, compartilhado, com coisas que se entrelaçavam nessas histórias. No final, a gente jogou só o capítulo de vampiro. Não fomos adiante, né, naquele momento. E aí, quando eu pensei na montagem do cenário, eu pensei que essa ideia poderia ser retomada. E retomada usando o cenário em comum, as histórias também se entrelaçando, se encontrando em algumas circunstâncias, em alguns momentos, e por perspectivas diferentes. Essa ideia me atraía bastante, né? Me atrai bastante, eu acho que enriquece e gera, né, aquela coisa do crossover um pouco, que é uma coisa que sempre se buscou fazer, os fãs do cenário sempre buscaram fazer do Mundo das Trevas, que eram os crossovers. E eu acho que o V5 ele se propõe muito a ter esse crossover, principalmente pelas mecânicas análogas que a gente vai ter em Vampiro, Lobisomem, Hunter, seja lá quais outras criaturas que eles vão lançar, certamente vão lançar com mecânicas análogas para que se torne compatível, né, esses diferentes cenários. Então eu retomo isso com Pelotas by Night. E sim, a gente vai jogar Hunter, a gente vai jogar Lobisomem, dentro desse cenário como a DD11. E nas cutscenes que eu vou comentar depois, num outro vídeo, vai ficar bem claro qual é o gancho para cada um desses outros caminhos que a gente vai seguir. Por hora. Eu quero que a gente jogue de múmia em Pelotas. Inclusive, eu acho que ia ser fantástico. E acho que tem muito espaço pra isso, né? Até o Júlio caiu. Perdeu. Chilezito, dá-lhe aí então as tuas considerações aí. Cara, ainda sobre essa última sessão, teve um momento que eu fiquei mais com o cu na mão, que foi a questão do Elísio antes de estourar a merda, né? Que teve o conflito social entre a Dayu e a Príncipe. Foi muito bacana. Isso foi muito Foi bom. muito eu massa. queria pontuar. Eu fiquei Foi com muito bom. muito, assim, nervosas, né? Que a Dayu tinha a maior pool de dados social. E foi ela que falou e eu fiquei tipo, extremamente nervoso. E foi bem. Até que começou a dar merda. Mas foi muito, muito Rolou bacana. muito bem, porque a príncipe é a príncipe, pô, entendeu? Tem os dados de status ao lado dela, tem toda a ficha dela, que é uma personagem social, né, e mental, então realmente tu foi muito bem, e eu lembro que eu te dei bonificações dos dados pela tua argumentação, que foi muito legal, muito coerente. Tu juntou a capacidade de provar o que tu argumentava, né, dentro de uma narrativa bastante legal, cara. Eu gostei Pedindo bastante. notebook, mostrando a gravação que a gente pegou lá na sessão 5. Foi... Eu, como player, eu sou o cara que, tipo, vai anotando absolutamente tudo que o narrador fala, né? Então, eu fui, tipo, folhando meu caderninho ali no final, jogando as merda que tava acontecendo. Exatamente. Foi muito bacana. Mas aí, como crônica no geral, cara, é fantástico, assim. Também podia ter umas 15, 20, 25, 30 sessões. Mas
mais até, se possível. O gostinho de quero mais é surreal. A função como, pô, eu faço história, o Ayrton é historiador, esse background, assim, todo da história de Pelotas presente, assim, na narrativa é fenomenal. E pra um jogo de vampiro tem que ter. E muito bem executado, fantástico, assim. E eu acho que quem for pegar a crônica pra jogar depois com esses personagens no cenário, vão ver que cada um desses personagens tem muito mais pra oferecer do que a gente falou aqui. São personagens que têm tipo muitas camadas, tem muita coisa pra desenvolver. É realmente muito maneiro. Os personagens, toda a crônica, todos os NPCs. É fenomenal, cara. Inclusive, eu quero dedicar um capítulo só aos personagens, para poder desenvolver mesmo. Que é uma coisa que eu sinto falta. Eu como, né, sou um cara da área de humanas, quando eu pego um material assim, tipo vampiro e tal, eu vou direto lá para ler o histórico dos personagens. E eu acho que tu ter um personagem, como tu falou agora, com camadas, ele abre para o narrador, que vai usar o cenário, a possibilidade de estimular sua criatividade para desenrolar coisas, né, a partir daquele histórico. Então, com certeza, assim, ó, o pessoal que está nos ouvindo, espere que no Pelotas by Night os personagens, isso é uma coisa que eu posso dizer porque é um traço meu, todos os personagens que vão ser colocados no material, os NPCs centrais da crônica, todos esses terão o seu histórico, com os aspectos historiográficos, com a ancoragem que eu usei e com as camadas criadas e desenvolvidas no próprio roleplay, colocados à disposição dos narradores. Tá? Porque eu acho que isso é um, digamos, um facilitador e estimula ao mesmo tempo, empolga quem está usando o material. Né? Então, isso aí vocês podem ter certeza que vai estar presente lá. Vamos lá então para fechar. Tem coisa da Yu que, tipo, nunca eu mencionei em game, assim. Eu só, tipo, escrevi, tá lá, eu sei e deixa por isso. Sim, isso é bem legal. É muito aí. E por último, mais ou menos importante, vamos lá, Telzito. Dá teus 5 centavos de contribuição aí. Cara, vou te dar até 10 centavos de contribuição, porque foi incrível. Assim, resumo geral da obra, o melhor RPG que eu já tinha jogado tinha sido o Vampiro à Máscara, a Crônica, o Historiador, que tu mestrou de terceira edição, e até o momento, porque, cara, toda essa campanha de Pelotas by Night me deu uma vontade de novo, de, cara, voltar a jogar RPG, mestrar RPG, um cenário tão bem construído, cara. Tão bem construído. Porque é realmente difícil. Eu já tinha pensado, já tinha tentado mestrar um RPG de Vampiro à Máscara pós aquela nossa sessão lá no ensino médio, aqui em Pelotas. Mas, cara, é difícil tu criar um cenário, tu criar toda uma primigene, tu criar todo um cenário de Camarilla, de Anarque. E, cara, tu fez isso com maestria, com personagens bem desenvolvidos, seja os nossos personagens, os jogadores, Emílio, Dayu, Adriano, Arcanjo, Chico, ou seja NPCs, cara. Quantos NPCs a gente rondou e a gente ficou com gosto de, pô, queria conhecer mais sobre ele, queria me aprofundar mais na história desse personagem. E, inclusive, eu sei que muitos aqui se morderam assim, de realmente quase morder a unha, por causa que a gente não conseguiu pegar todas as cartas da baronesa, que iam ser grandes revelações, como tu citou aqui, como tu deu exemplo. Tu tá com elas aí, né, Ayrton? Olha lá. Foi uma sacanagem ele não nos ter dado todas essas cartas. Ele nos deu duas, ficou com pena e deu uma terceira, mas eram tipo 6 cartas. Eram, cara. Vá. Cara, acabei de achar uma coisa que eu tava procurando aquela hora. Lembra da história que eu tinha dito lá do mausoléu que vocês encontrariam lá em Porto Alegre? Era isso aqui, ó. Que vocês encontraram, esse caravelho, ó. Caraca. Tá? Isso aí porque egípcio também, né? Inclusive. Exatamente. Cara, então só para explicar, porque acho que o pessoal não deve estar entendendo agora nesse momento nada, é que quando eles foram na Baronesa, eu criei uma mecânica de mistérios, tá? Que basicamente era o seguinte, para dar aquele tempero na crônica ali. Eu fiz envelopes
tá literalmente com segredos. Eu selei esses envelopes todos, estão selados, que nenhum deles foi aberto, tá? E tinham esses e outros, os outros que foram abertos eu descartei. E basicamente era o seguinte, eram seis envelopes. Cada envelope conteria um segredo que eles identificariam no livro da baronesa. Eu embaralhei todos eles fizeram um teste, né? E a partir do resultado eles teriam direito a tirar X desses envelopes, revelando, né, o que tinha ali dentro, que eram informações sobre membros, né, da antiga camarilla da cidade. Alguns remanescentes presentes no cenário que eles estavam jogando naquele momento, e outros antigos que ele nem mesmo chegaram a conhecer em roleplay. E aí eles jogaram e conseguiram algumas dessas informações, mas outras não. Tá? Outras estão ainda aqui. Claro que eles já sabem hoje, porque eu já contei isso para eles o que era. Então essas coisas aí foram bem bacanas, assim, acho que foram dando mais ou menos um tempero, né, para narrativos, puzzle dos quadros. Isso é uma coisa que eu sempre procurei, porque é aquilo que uma vez o Júlio falou. Tem que ser divertido, né? E tem que ser divertido para todo mundo. Então eu, como narrador, me realizo quando eu consigo trazer para a mesa uma coisa que eu, como jogador, gostaria de ter. Então eu gostaria de ter, por exemplo, essas puzzles, eu gostaria de ter os mistérios, eu gostaria de ter aquele horror pessoal, eu gostaria de ter todas essas coisas como elementos de uma história. Então eu tentei contar a história do Pelotas by Night, dessa crônica prólogo, trazendo esses elementos que a mim me atraem e me prendem quando eu estou jogando uma história. E cara, eu vou dizer que sim, acho que, né, o cenário foi escrito, acho que tá indo por um caminho legal, acho que vai ficar muito melhor do que inicialmente ele iria ficar, porque vocês somaram ao projeto. E vocês contribuíram verdadeiramente para o projeto. Né? Não é só uma fala vazia. Vocês criaram personagens, deram vida para os personagens, escreveram históricos, vocês interagiram, vocês construíram narrativas, vocês me levaram a fazer coisas que talvez eu não fizesse, não fosse os personagens de vocês serem como eles são. A própria impulsividade do Adriano lá naquele momento das cartas e tal, me levou a ter que tomar decisões como todos os demais momentos que vocês jogaram. Né? Até a ausência do Julie acabou sendo importante de alguma forma, porque aí depois eu tive que criar uma narrativa para ele dentro do hospital antes de começar a última sessão. E ali eu já trouxe elementos que incorporaram ao cenário, como a Mika, que eu não tinha ainda pensado como seria propriamente a personalidade, eu não tinha ainda pensado aprofundadamente esse personagem. E aí eu fui obrigado a pensar. Por isso que eu disse e repito, né, já dando minhas considerações finais, que quando eu pensei em construir o cenário de Pelotas by Night, eu pensei no metaplot. Sim, eu construí um metaplot, né, eu escrevi esse metaplot, mas eu pensei, esse metaplot só vai ganhar vida e eu só vou conseguir fazer ele de uma forma que ele se torne atrativo, seja lá com quem for que venha manuseá-lo em algum momento, se ele tiver organicamente ligado com os eventos que no cenário vão se desdobrar. Né? Então o metaplot ele era só uma ideia, até que vocês jogassem e dessem sentido e vida para ele. Né? Então, como no V5 a gente tem os mapas de relacionamento, eu fiz o metaplot também em forma de mapas de relacionamento. Só que isso aqui só ganhou vida no momento que a gente jogou. Então, por isso, agradeço vocês por terem participado e aceitado o meu convite de jogar essa crônica prólogo de construção do cenário. E acho que você ainda tem muito que contribuir para que esse cenário possa se tornar o que eu quero entregar, né, pro entusiasta do RPG brasileiro, né, que é justamente um cenário que seja plural das formas como ele pode ser utilizado, que seja dinâmico, mas que principalmente seja uma fonte de entretenimento, que dê tanto prazer às pessoas como deu para mim eu escrever as sessões da Crônica Prólogo e estar escrevendo o cenário, e que, pelo que vocês relatam, também deu a vocês ao jogarem o cenário. Então é isso que eu quero entregar para as pessoas, a possibilidade de elas se divertirem como a gente se divertiu, né? Criando um cenário ambientado na minha cidade natal, na nossa cidade natal, creio eu, de todos nós aqui, né? E com essa riqueza que é o juntar a história como ciência e juntar a ficção como entretenimento em uma simbiose que, cara, na minha concepção, dá sempre, ou a maior parte das vezes, pelo menos, muito certo. Tá bem? Bom, de resto era isso.
dizer pessoal aí de casa, obrigado se ficou até agora, ao final do vídeo. Em breve a gente vai ter novidades, como a gente já falou aqui, a gente vai ter a sessão, a gente vai ter aí vamos ter uma sessão, porque eu tô com uma ideia. Sim, Opa. cara, a gente não pode, assim, ó, eu já compartilhei com o Júlio. Por isso, a gente não pode deixar ali Fátima presa nas dependências da Segunda Inquisição. A gente precisa tirá-la de lá, cara. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Certeza, é nossa obrigação moral, pelo amor obrigação de moral. Deus. Então eu acho que essa mesa vai ter que rolar. E, cara, pra ti que tá assistindo, essa mesa vai rolar e vai ser streamada aqui pelo canal Confraria do Anão. A gente vai lá resgatar ali Fátima, que foi capturada, né, pela Segunda Inquisição, e aí vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Mas além disso, e antes disso, a gente vai ter, vamos lá, compromissos aqui com vocês. Primeiro, um vídeo das seitas do cenário, como as seitas agiam no passado, da Crônica Prólogo, como estão no presente. Segundo, um vídeo falando das cutscenes da última sessão e dos ADD11 que se desdobram a partir daí, qual é a ideia de cada um deles. E aí, então, fica marcado o compromisso da gente jogar mesmo, o resgate de Ali Fátima das dependências da Segunda Inquisição em Pelotas by Night. Beleza? Gurizada, uma boa noite a todos, um forte abraço, nos falamos. Não se esquece, deixa o teu like e te inscreve no canal. Importante, né, Júlio? Tinha esquecido disso. E mais, acompanha aí o perfil do Pelotas by Night, porque tem bastante coisa sendo publicada, inclusive muito em breve o conto que o Júlio escreveu acerca dos anarquistas. E a Dayu vai escrever, e vai ficar bacana, hein? Não vou dar spoiler. Eu tô esperando essa da Dayu, hein? Pô, eu só preciso entregar todas as minhas avaliações da faculdade atrasadas. Que inclusive eu deveria estar fazendo. Beleza, então. Pessoas, forte abraço. Até mais.